A todos aqui da Escola de Teólogos, eu quero saudar vocês com a paz do Senhor. Quem vos salda mais uma vez é o presbítero Paulo. Se porventura está entrando aqui pela primeira vez, já se inscreva aqui embaixo no canal e curta esse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas. Cabe ressaltar que hoje é uma disciplina muito importante na área da teologia. Vamos trabalhar sobre ética cristã, tá bom? Eu mesmo elaborei esse pequeno estudo de forma sistemática, de forma prática, para que eu e você, que somos obreiros, membros do corpo de Cristo, e por que não dizer teólogos, nós vamos trabalhar algo dentro da palavra de Deus que está acontecendo nos nossos dias e que não era para acontecer, tá bom? Tá curioso? Então se inscreva aí, fica por dentro, coloca um comentário aqui no decorrer do estudo, o que você está entendendo, o que você quer também somar, agregando valores, combinado? Vamos lá. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar sobre ética cristã. É uma das disciplinas da teologia muito importante, no qual vai trabalhar, biblicamente falando, posturas, né? Vamos dizer assim, postura que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter à luz das Escrituras. Para tanto, eu quero primeiro começar falando com vocês, nós vamos ler alguns versículos aqui da Bíblia. Se você não gosta de estudar a Bíblia, pode sair desse vídeo hoje. Tá? Vamos trazer pelo menos 7 versículos da Bíblia para que nós vamos abordar, falar na direção do Espírito Santo à luz da Bíblia Sagrada. Observe comigo, por favor, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Estou com uma Bíblia aqui da minha esposa para a gente trabalhar esse pequeno estudo e é muito importante você ficar até o final, porque Deus tem ardido no meu coração algumas coisas para falar com a igreja neste tempo, tá? Marcos capítulo 9, já que nós estamos trabalhando sobre ética cristã, o versículo 35. Marcos 9, 35 está dizendo assim, ó. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. Lê só a parte C do versículo. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. No andar da caminhada com Jesus, em um local específico, os discípulos estavam lutando entre si, questionando, trabalhando ideologias de quem seria o maior dos discípulos ali. Jesus, conhecendo o coração deles, disse, olha, assentando eles, olha, e assentando-se, chamou os 12 e falou assim, olha, quem quiser ser o primeiro aí, vai ser o último, tá? Quem quiser ser o derradeiro, quem quiser ser o primeiro, vai ser o último e também vai servir a todos e ser servos de todos. Quero começar na disciplina sobre ética cristã, né? Postura de um cristão, falando sobre isso. Muitas pessoas hoje em dia querem ser o primeiro, quer sentar, como Jesus disse, nas primeiras cadeiras, quer fama, quer status. A primeira coisa que nós devemos saber é que Jesus, sendo o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, ele desceu para ser servo, né? Ele morreu na cruz por nós, mas antes dele morrer, ele nos deu vários exemplos do que é ser realmente discípulo, né? Do que realmente é ser um servo do Senhor. Jesus foi um servo de Deus, Pai, com excelência. Ele como um filho. E ele trouxe-nos o exemplo de servir. Imagina Jesus, mestre, porque ele trouxe ensinamentos tremendos, porque ele é a verdade, e também serviu lavando os pés dos discípulos, ajudando os necessitados, os pobres, as viúvas, curando os enfermos, expulsando demônios. Então Jesus já começa a nos ensinar aqui, nesse pequeno vídeo, que quem quiser ser o primeiro, seja o último, vai ser o derradeiro. Porque a Bíblia diz, os exaltados serão abatidos, e os humilhados serão o quê? Exaltados. Você lembra lá quando o profeta Samuel foi ungir Davi, ele nem sabia quem era, veio os primeiros todos ali, né? E de fato tinha posturas para ser um grande rei, porque eram soldados, né? Do caso de Saul. Só que o último que estava cuidando do rebanho de seu pai,
foi o primeiro, foi escolhido por Deus. Extraordinário, fica a dica. Outra dica que eu quero dar para vocês está em 1 Timóteo. Ama a Bíblia? Então fica comigo. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu amo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. 1 Timóteo, observe comigo. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo de 1 ao 3. Mas o Espírito Santo, com E maiúsculo, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos, com E minúsculo, enganadores e doutrinas de demônio. Não vamos ler o 2 e o 3, apenas esse. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, isso para mim é uma das coisas mais urgentes que eu ia tratar com vocês aqui neste estudo, é cuidado, irmãos. Tem pessoas que não têm ética nenhuma, não têm moral nenhuma, não andam nos caminhos do Senhor e quer ensinar pastores, e quer ensinar a igreja. Eu estou trabalhando com vocês aqui nas redes sociais, né? Em uma plataforma digital, trabalhando com vocês no canal YouTube. E quantas pessoas do YouTube que não são cristãs, que servem a legiões de espíritos malignos, quem ouve entenda o que eu estou falando, e estão ensinando muitas pessoas. Essas pessoas têm moral, entre aspas, para ensinar somente elas. Para falar das coisas internas da igreja, se elas fossem da igreja. Se elas conhecessem de fato a Bíblia. Eu vi um cidadão aí terrível, que serve claramente o inimigo de nossas almas, que serve os demônios, ele querendo ensinar quem é Jesus. Querendo ensinar como os cristãos devem viver a Bíblia. É para acabar, irmãos. Não perca tempo com isso. Exclua isso. Não assista isso. Não aceite pessoas, por exemplo, que têm 5 casamentos, fazendo palestra para casamento. Já teve 5 casamentos. Cachaceiros, drogados e por aí vai. Querendo ensinar a Bíblia? Que moral tem? Qual é a ética cristã aí? Então nós devemos separar o joio do trigo nesse sentido. De não cair nas ciladas de Satanás. Não caia na cilada deles, por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, expressamente, ele alerta que nos últimos dias virão vários espíritos enganadores. E um desses cidadãos que eu estou falando para vocês aí, que serve claramente as trevas, ele tem uma voz mansa, doce, com certeza estudou, mas espírito enganador, com aparência de luz, mas é trevas. Cuidado. A Bíblia diz que os falsos profetas, os falsos ensinadores, se possível enganaria até os escolhidos. Cuidado. Desperta, igreja. Não ouça isso, não acha graça. Não leve isso. Eu vi um cristão recentemente levando um ensino dessas pessoas para outros crentes, falando assim, olha, ele serve o inimigo, mas ele falou a verdade. Como vai falar a verdade? Como tem comunhão a luz com as trevas? Ou é verdade, ou é mentira. Ou é sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Se fosse uma verdade, de verdade, que essa pessoa estava falando, ele estava vivendo a verdade. Cuidado. No nome de Jesus. Cuidado. Não perca tempo com essas bobagens. Pessoas que estão pregando nas igrejas, mas falando só asneira, heresias, fazendo o povo dar gargalhada, pregando que a Bíblia não está instruindo para pregar. Não adianta ler um versículo isolado, vocês sabem muito bem, vocês são teólogos. Outra coisa muito bem que a Bíblia diz sobre a modéstia. Nós podemos trabalhar com essa modéstia, com esse pudor, com essa vigilância, tanto nas roupas como no modo de falar, na postura de ser crente. Tá? Lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Questão de vestimenta, mas nós podemos abranger, ramificar essa compostura, essa vigilância para várias outras coisas. Conheço pessoas que, antes de pregar, no púlpito, batendo papo e rindo. Na hora de pregar, quer mostrar autoridade. Cuidado, irmãos.
Sobre a questão do divórcio, você sabe muito bem lá Mateus 19, que deixa bem claro. O próprio Jesus disse sobre isso. Então, irmãos, não aceite qualquer ensinamento. Se a pessoa não está vivendo isso, cuidado. Se a pessoa está vivendo a palavra de Deus, ela não é o 100% santa, mas ela está lutando, né? Acontece talvez dela fazer algum erro, amém. Até isso nós entendemos e temos que orar por essa pessoa, para, se possível, ela nunca cair. Mas essas pessoas que já caíram várias vezes, que perderam a essência do Espírito Santo e ainda quer ensinar, porque hoje em dia as pessoas estão preocupadas, lá igual eu disse lá em Marcos capítulo 9, a qual os discípulos falaram, quem é melhor? E nós, se nós não tivermos visão espiritual, nós vamos identificar como melhor aqueles que têm mestrado em teologia, graduação em bacharel em teologia, doutores em teologia, e a vida, e a comunhão com Deus, e a comunhão com a família, como os seus filhos, os filhos dele respeitam eles, é homem de Deus de fato, a esposa dele reconhece ele como homem de Deus, e vice-versa. Cuidado, queridos, muitos espíritos enganadores. Se nós só estudar, e eu amo teologia, e se nós só estudar, mas não priorizar essa comunhão que vem de Deus, porque a palavra de Deus pode estudar de forma teórica, mas ela é primeiro prática. Ela, antes de ser papel, ela é espiritual. Cuidado. Observe comigo o último versículo para nós encerrarmos. Eu quero ler com vocês, talvez você já conhece, pessoas bibliadas, não é mesmo? Crentes bibliados. Em Colossenses, deixa eu dar uma olhada aqui. Colossenses, glórias a Deus. Depois de Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 8. Eu estou encerrando, tá? Deixe seu comentário, por favor. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, na direção do Espírito Santo, olha como ele adverte. Filosofias vãs, cuidado com as filosofias vãs, sabedorias humanas. Eu estudei, e eu posso pisar nas pessoas, eu posso ignorar aquele pastor que não conhece nada, conhece pouco, eu sou o cara, eu sou o bambambam, não preciso de vida com Deus não. Filosofias é a arte de saber, né? A arte do conhecimento, eu amo o conhecimento, mas é ignorante, é presunçoso, é amante de si mesmo. Aparta, em nome de Jesus, tá? Seja humilde, seja vigilante, tenha postura, se revista do poder de Deus, como Efésios 6:10 nos alerta, nos adverte, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Até a próxima, se Deus quiser.